Olá, caro espectador. Estamos aqui na cidade de Londrina e eu sou o pastor Rafael Tomazini. Quero fazer a você um convite muito especial. Temos 49 igrejas e 16 congregações batistas só aqui na região do norte do Paraná. Se você, assim como eu, também é dessa região, não deixe de visitar uma dessas igrejas e ouvir sobre o amor de Deus que não esquece de você. Com certeza, existe uma delas bem perto da sua casa, com um lugar especial para você e a sua família participar. Acesse o site da Convenção Batista Paranaense, que vai aparecer agora na sua tela. Lá, você poderá localizar uma lista completa do endereço das igrejas. Você é o nosso convidado especial. Esperamos você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família e continue conosco. Olá, estamos começando mais um programa juntos e eu quero falar com você hoje a respeito do tema esgotamento. A palavra será baseada num dos livros do pastor Rick Warren, Respostas para os Grandes Problemas da Vida. Vamos então ao texto bíblico que eu quero ler para você. O texto é 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 18. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Quando ele ouviu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiada longa será a viagem. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Hazael para ser rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o
beijou. O tema que estamos tratando é esgotamento. E o texto que acabamos de ler, fala a respeito de Elias. É importante destacar que Elias não é uma personagem comum da palavra de Deus. Eu creio que Tiago, quando se reporta a Elias, vai dizer que Elias era um homem comum, como a nós todos, mas certamente um grande herói. Elias, por exemplo, orou para que não chovesse 3 anos e meio, e não choveu neste período. Elias ressuscitou a filha de uma viúva, a viúva de Sarepta. Elias enfrentou 850 profetas, 400 de Baal e outros 450 profetas. 1 Reis, capítulo 19, capítulo 18, a partir do versículo 19. E venceu todos os 850 profetas. Elias orou, pedindo fogo, e fogo do céu desceu. Elias bateu com seu manto no rio Jordão, e o rio Jordão se dividiu. Elias não morreu, mas ele foi trasladado num carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, texto que nos relata 2 Reis, capítulos 2. Elias apareceu no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés, ao lado de Jesus. Mas mesmo este grande personagem, Elias, passou por momentos difíceis na sua vida, chegando ao esgotamento. Por isso eu quero, neste programa, tratar com você a respeito do esgotamento e propor a você, pelo menos 4 atitudes para que você possa vencer um período ou um momento pelo qual você está passando ou, possivelmente, pelas dificuldades da vida, venha a passar. Veja, o primeiro ponto que eu destaco, quando falo de esgotamento, é a maneira que Deus trata com Elias, através do seu anjo e todo o acompanhamento dessa bonita história que nós acabamos de ler. Elias, quando se sente esgotado, fugindo da rainha, ele então vai para um lugar, deixa o seu moço num ponto e continua caminho de um dia. Caminhando, ele chega debaixo de um zimbro e ali ele deita e pede a morte para Deus. O que Deus faz com ele? Como Deus começa este processo de tratamento contra o esgotamento físico, mental e espiritual? Deus trata primeiramente as questões físicas. Perceba você que depois que Elias deita debaixo do arbusto, um anjo lhe toca carinhosamente, dizendo a ele, levanta e come. Elias olhou e viu uma refeição ao lado. Nos diz a palavra de Deus que ele vê ali pão assado e água. Então nos diz a palavra que ele comeu, bebeu e adormeceu novamente. Perceba o cuidado de Deus com pessoas esgotadas. Novamente o anjo lhe diz, levanta e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele comeu, bebeu e foi fortalecido pela comida. Versículos 5 a 8 que acabamos de ler. Deus trata a questão física de Elias. A solução inicial de Deus para Elias foi descanso, comida e relaxamento. Ou seja, primeiro ponto que eu quero destacar neste programa a você, meu querido e minha querida, que pode estar passando por um momento de esgotamento. Cuide de suas necessidades físicas. Perceba se você está tirando um tempo para cuidar da sua saúde física e mental. Se dentro da sua agenda há um tempo de relaxamento sadio, aquele ócio proveitoso, momento de férias planejado durante o ano, um tempo em que você se desliga dos seus afazeres e aí então traz um renovo, tanto para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Se Deus promoveu esse tratamento na vida de Elias e considerou a questão física, por que você não considera também? Elias era um homem que eu considero um herói bíblico, mas ele também chegou no esgotamento por causa de suas atividades e Deus o trata, primeiramente, cuidando das questões físicas. É importante que você considere isso na sua caminhada. O segundo ponto que eu considero com você é a respeito de falar com Deus sobre as suas frustrações. Externar as suas frustrações. Bater um papo com Deus a respeito de coisas que não aconteceram na sua vida da maneira que você queria. E é isso que acontece com Elias logo em seguida. Após ser tratado por Deus nas questões físicas e mentais, ele verbaliza, ele externa o que está sentindo e Deus permite, sem constrangê-lo e sem acusá-lo. Vamos considerar o texto. O próximo passo para vencer o esgotamento
é falar com Deus a respeito de frustração. Depois de cuidar do físico, Elias vai para uma caverna, nos diz o texto bíblico a partir do versículo 9. Quero ler o versículo 9 e os versículos seguintes agora. Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido zeloso, ou muito zeloso, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei, e buscam tirar a minha vida. Elias colocou para fora aquilo que estava sentindo, e Deus permitiu que ele desabafasse. Você pode convidar um amigo e falar para esse amigo a respeito das suas dores, a respeito das suas frustrações, das suas expectativas que não foram alcançadas, daqueles planos que você tinha, talvez, quando jovem, e pensou que quando tivesse certa idade já estaria formado, estaria já com alguns alvos alcançados, estaria com a sua casa paga, com o seu carro, com um projeto profissional já concluído, e talvez hoje isso não aconteceu. Chame um amigo, converse com ele, verbalize a respeito disso. Mais do que falar com um amigo, entra no teu quarto, fale com Deus. Converse com Deus a respeito das suas frustrações. Entenda, quando eu leio esse texto bíblico, eu percebo que Deus, ele tem os ouvidos totalmente abertos às nossas dores. Assim como Deus ouviu Elias, certamente Deus o ouvirá, estará atento à sua palavra, à sua oração, à sua reclamação, porque Deus permitiu que Elias falasse e o ouviu. Eu tenho plena convicção que não será diferente com você, uma vez que Deus, extremamente paciencioso, carinhoso, misericordioso, para nos ouvir e tratar as nossas vidas. O terceiro ponto que eu quero destacar, dentro deste tratamento para o esgotamento, tanto espiritual quanto físico, é a possibilidade de desfrutar da presença de Deus num ambiente diferente. A palavra de Deus nos afirma, no texto que nós lemos em Reis, que Elias sai do momento onde ele estava deitado, depois de se alimentar, e vai para uma caverna. Dentro da caverna, ele percebe algumas manifestações de Deus. A primeira manifestação de Deus que o texto nos registra é de um vento forte. Elias está dentro da caverna, há um vento forte lá fora. Elias sabe que aquele vento é produzido por Deus, mas ele não vê Deus, ele não percebe Deus naquele vento forte. A segunda manifestação que Elias percebe de dentro da caverna é um terremoto. Ele está dentro da caverna, há um grande terremoto lá fora, há algo assustador e tremendo produzido por Deus, mas Elias, no seu íntimo, sabe que Deus não está se manifestando naquele terremoto. Que coisa extremamente interessante. A terceira manifestação que a Bíblia nos fala é de um fogo abrasador. Elias continua no fundo da caverna, e agora um fogo abrasador está em torno de todo aquele monte. Elias, há poucos dias, esteve vendo uma manifestação de Deus e pedindo, inclusive, uma epifania, que é uma manifestação de Deus com fogo, lá no monte, mas agora, neste outro monte, nesta caverna, o fogo abrasador que tem lá fora é produzido por Deus, mas Elias não percebe a presença de Deus. Logo após, o texto nos registra algo extremamente inusitado, extremamente novo para o profeta Elias. Nos diz a palavra de Deus que logo após essas três manifestações, houve um murmúrio de uma brisa suave. Deus fala com Elias de uma maneira que Elias nunca antes havia ouvido ou percebido. Os textos da palavra de Deus nos traz alguns sinônimos dessa expressão para que percebamos a sutileza da presença de Deus. Por exemplo, a NVI, a versão da Bíblia, a nova versão internacional, diz que houve um murmúrio de uma brisa suave. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz que houve uma voz calma e suave. Enquanto a Almeida Corrigida, ou a Revista e Fiel, diz uma voz mansa e delicada. Em todas as manifestações anteriores, nas três, Elias não havia percebido a presença de Deus. Mas agora, de uma maneira nova, Deus fala com Elias. Deus pode estar falando com você num tempo como este. Você talvez já tenha ouvido várias mensagens a respeito de manifestações de Deus. Talvez você mesmo já tenha tido manifestações ou experiências tremendas
em relação às manifestações de Deus, mas Deus pode estar falando com você de uma maneira nova. Elias conhecia o fogo abrasador, o terremoto ou o vento forte, mas ele não havia conhecido Deus através de um cicio, de uma brisa suave, onde a voz de Deus poderia ser audível. Manifestação de Deus para se revelar a Elias. Situações que podem acontecer na sua vida para que Deus se manifeste. Ou seja, não se prive da presença de Deus. Não tenha dúvida de que Ele está trabalhando neste tempo também, ainda que diferente daquilo que você tenha conhecimento. Você não pode cercear as manifestações de Deus e todas as ferramentas que Deus pode possibilitar para lhe atender e atender aqueles que estão à sua volta. Portanto, o terceiro ponto que eu quero destacar é que você venha desfrutar da presença de Deus, crendo que neste tempo Ele também está agindo. Você entende dessa maneira? Você pode entender que Deus está trabalhando neste tempo, mesmo que você não tenha nenhuma evidência da presença ou do trabalho dele, mas Ele está presente. Ele não se fadiga, Ele não se cansa, Ele não dormita, Ele trabalha todos os dias para que você possa descansar e não chegar ao esgotamento. Então entenda que neste tempo, a presença de Deus pode estar diferenciada, mas está aí. Não se prive, creia, Ele está ao meu lado, Ele está presente e eu sei que eu vou continuar sabendo que Ele está operando poderosamente, ainda que eu não perceba. O cicio de Deus, ou os cicios de Deus, são manifestações diferentes daquelas que eu já conhecia. O quarto ponto que eu quero destacar, e o quarto e último ponto que eu destaco para vencermos o esgotamento, tanto espiritual quanto físico, é entender que Deus me convoca a uma nova direção a partir deste momento, dando uma nova direção à minha vida. Olha que interessante o que acontece com Elias. Logo após a conversa de Elias com Deus, ou a conversa de Deus com Elias, primeiramente no fundo da caverna e depois na boca da caverna, quando ele então sai para conhecer a Deus, logo após aquela manifestação, Deus diz para Elias, sai agora e volta pelo caminho e você tem trabalho a fazer. Ou seja, uma maneira interessantíssima, mas extremamente produtiva para vencermos o esgotamento é colocar a mão no trabalho. Foi isso que Deus fez. Deus não foi insensível com Elias. Logo após a conversa, Deus diz para Elias, sai, volta pelo caminho, você tem 2 reis para ungir e ainda o seu sucessor. É exatamente isso que Elias faz. Ele aceita a tarefa e coloca a mão no arado novamente e volta a trabalhar. Se você ficar enclausurado, ficar aí escondido, num ostracismo tremendo, certamente você não desponta com criatividade. Então ouça a voz de Deus e peça para Deus o que você pode fazer. Receba de Deus a orientação neste tempo que você pode fazer para abençoar vidas. Você é extremamente importante para Deus e dentro do projeto que Deus tem, que está se estabelecendo, que é o reino dele, você é uma peça importantíssima, única inclusive. E você tem que considerar isso. Deus diz a Elias para que Elias volte e unja o rei da Síria, o rei de Israel e o seu sucessor. Perceba, um homem que há pouco tempo atrás havia pedido para que Deus lhe tirasse a vida, agora recebe de Deus algo totalmente contrário ao seu pedido. A ordem de Deus é volte ao trabalho. A ordem do Senhor para você também pode ser o mesmo. Entenda que dentro da sua família, dentro da sua empresa, ou na faculdade onde você faz os seus estudos, ou no meio que você vive, há pessoas precisando da graça, da orientação, da misericórdia de Deus e precisam ouvir de Deus e precisam ter uma mão amiga estendida em seu favor, um ombro para chorar, um abraço carinhoso e você pode ser essa pessoa. Se você está num processo de esgotamento, você se sente como Elias, inútil, pedindo para que Deus tire a sua vida, porque já não há mais motivo algum para continuar a caminhada. Já não há mais motivo algum para acordar no dia seguinte e fazer uma agenda. Palavra de Deus a Elias e hoje a você. Sinta-se importante, volte novamente ao trabalho e perceba que Deus quer se manifestar a muitos através da sua vida. Você é importantíssimo para Deus. Receba este toque do Senhor neste dia através deste programa. Então me permita recapitular com você esses pontos que aqui foram citados para dar um novo encaminhamento à sua vida. Vamos lá. O primeiro deles é que você precisa cuidar das suas necessidades físicas. E é isso
que Deus faz com Elias. Pão feito na hora, água fresca para cuidar de Elias. Um sono restaurador. Pelo menos por 2 vezes aconteceu com Elias. 2 refeições e 2 sonos. Deus então estava tratando do esgotamento de Elias. Pode ser que você também precise dar um tempo para si mesmo, tirar um momento de férias, ir para uma praia e tirar então um momento em que você possa receber de Deus um renovo. Segundo, compartilhe com Deus as suas frustrações. Pode ser uma pessoa, primeiramente, pode ser um amigo, pode ser um terapeuta, pode ser o seu pastor. Chame alguém, fale para essa pessoa a respeito das suas frustrações, converse com essa pessoa, externe, verbalize aquilo que você está sentindo. Nesses momentos, você poderá receber um insight de Deus, uma iluminação, algo que lhe dará uma nova direção. Creia nisso. Quando Elias conversa com Deus, Deus escuta. E este processo foi terapêutico e restaurador na vida de Elias, pode ser para você também. Terceiro ponto, entenda o que é desfrutar da presença de Deus. Não foi o fogo, não foi o vento forte e não foi o terremoto. Foi um cicio, uma brisa suave que Deus falou, ou através disso que Deus fala com Elias. Permita então que Deus se manifeste de maneiras diferentes neste tempo a você. Não pense que você conheça todas as manifestações de Deus. Quarto e último, arregace as mangas, volte ao trabalho. Você é muito importante dentro de um processo e de um projeto que Deus tem, tanto para a sua vida como para a vida de outras pessoas. Na sua vida, Deus forma algo maravilhoso e através de você quer abençoar outras pessoas. Na vida de Elias foi assim. Um homem que pede para morrer, agora recebe a incumbência de ungir 2 reis e de ungir o seu sucessor, que nós sabemos que foi Eliseu. Anote isso, coloque isso em prática e eu tenho certeza que este momento de esgotamento, ou se porventura quando vier, será tratado com muito equilíbrio, sobretudo debaixo da orientação de Deus. A vida de Elias tem muito para nos ensinar. A história dele é um modelo que nós podemos ter para, juntamente com Deus, vencermos toda e qualquer situação. Neste ponto, o esgotamento. Eu quero orar com você e, após a oração, agradecer por este tempo precioso que estivemos juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por este tempo e obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo bendito de Elias e pela maneira que o Senhor se revela a nós pela história dele. E nós cremos que assim é verdade. O Senhor quer se revelar a cada um de nós. E cremos, através dessa história, que em todos os momentos da nossa vida, o Senhor pode se revelar de maneiras extremamente diferentes, sobretudo como o Senhor, Deus de misericórdia e soberano sobre toda a sua criação. Eu oro a Deus amado por aqueles que nos acompanham neste programa. Pessoas frustradas, pessoas cansadas, pessoas fadigadas, pessoas esgotadas. A oração que eu faço em nome de Jesus é que recebam um renovo do Senhor a partir deste tempo. E que a Tua graça e a Tua misericórdia lhes cubra, dando uma nova orientação, uma nova perspectiva para que não se privem da beleza da vida e da sua companhia. É a oração que fazemos no precioso nome de Cristo Jesus, o qual é Senhor e Salvador nosso. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo programa. Olá, caro espectador. Estamos aqui na cidade de Londrina e eu sou o pastor Rafael Tomazini. Quero fazer a você um convite muito especial. Temos 49 igrejas e 16 congregações batistas só aqui na região do norte do Paraná. Se você, assim como eu, também é dessa região, não deixe de visitar uma dessas igrejas e ouvir sobre o amor de Deus que não esquece de você.
Com certeza, existe uma delas bem perto da sua casa, com um lugar especial para você e a sua família participar. Acesse o site da Convenção Batista Paranaense, que vai aparecer agora na sua tela. Lá, você poderá localizar uma lista completa do endereço das igrejas. Você é o nosso convidado especial. Esperamos você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família e continue conosco.